Tenho andado muito angustiado, pois me decepcionei com todo esse sistema religioso e tenho vontade de Deus. Mas como fiz muita coisa errada, o que tenho que fazer? Para aí. Prejudiquei muita gente. Fiquei devendo para muitos para voltar a ter comunhão com Deus. E acho que não basta somente pedir perdão para Deus. Me ajude, o que devo fazer? Bom, Obrigado. tá meio samba do crioulo doido, uma essa von- parte que diz: fiquei devendo a muitos para poder ter comunhão com Deus. É isso mesmo? Acho que para ter comunhão com Deus, o que eu devo fazer? Se for isso, aí faz sentido. É uma pessoa Fiquei que devendo a muitos, ponto. Para ter comunhão com Deus, o que eu devo fazer? É isso? Fiquei devendo para muitos. Vamos pontuar aí. Para voltar a ter comunhão com Deus. E acho que não basta somente pedir perdão a Deus. Entendeu? Aí ele lança uma coisa assim, confuso. Me ajude, o que devo fazer? Enfim. Bom, em primeiro Vamos pular. lugar, a Você gente quer- paga as pessoas na medida em que a gente pode. Agora, a relação com Deus é com Deus. Dívida moral, Caião. sim, Você deve, você podendo, vá pagando todo mundo. Agora, imagina aquele ladrão que estava, o malfeitor, morrendo ao lado de Jesus na cruz. Se fosse condição sine qua non para ele se reconciliar com o Pai em Cristo Jesus que estava ao lado dele, que Jesus dissesse: tá legal, ao invés de dizer hoje mesmo estarás comigo no paraíso, dissesse: vá refazer todos os malfeitos que você realizou na terra e depois venha falar comigo outra vez. Pelo amor de Deus. O cara tá ali danado, impotente, amarrado, pregado. Reconheceu que quem morria ao lado dele era Deus feito homem. Virou-se para o lado e repreendeu o outro malfeitor que estava dizendo: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E esse que daqui estava e que olhou para Jesus e viu que o colega de maus feitos estava falando loucuras e tresloucamentos, o repreendeu, dizendo: tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Quem está aqui com a gente é Deus, vivendo uma sentença que não é dele, é nossa. Nós, na verdade, pagando com justiça pelo que os nossos atos merecem. Mas ele nem o mal fez. E aí virou-se para Jesus e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ao que Jesus lhe disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, gente boa de Deus, quando a gente encontra o perdão de Deus, e é com Deus que a gente resolve isso, não é com os homens. Com os homens eu tenho que, em odiando alguém, ir lá e me reconciliar com ele e depois voltar. Se eu puder ir e vir. Agora, se eu estiver contingenciado, impedido numa paraplegia, ou preso no porão de um navio que está afundando e meu coração recebe a revelação do Evangelho, e eu odiei muita gente, não tenho condição de ir a lugar nenhum, me reconciliar com ninguém, eu apenas diante de Deus digo: Senhor, eu aqui no meu coração entendo e reconheço que eu odiei muita gente, que eu fiz mal a muita gente, e eu peço que tu me perdoes e que tu estendas a tua graça, a tua bondade e a misericórdia sobre todos os que eu prejudiquei. Quanto a mim, é em ti que eu confio. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E pronto. Com relação a dívidas financeiras, imagine só, se Deus fosse condicionar a reconciliação humana ao Serasa. Pelo amor de Deus. Se Deus fosse condicionar o perdão que ele daria ao ser humano à contabilidade da Receita Federal. Se Deus fosse limitar, estabelecer
as linhas estreitamente limítrofes da sua graça, a aceitabilidade social que as pessoas pudessem conquistar, reparando todos os equívocos. Ninguém seria salvo de nada. Agora, nós somos reconciliados com Deus porque Ele se reconciliou conosco unilateralmente. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 3, é isso que ele diz, que Deus estava em Cristo Jesus na cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e fazendo com que todo aquele que crê nisso se torne agora no mundo, na terra, na vida, um ministro de reconciliação com o próximo, clamando ao próximo que se reconcilie com Deus, tanto quanto ele próprio se reconciliando com todo outro próximo, porque já se reconciliou ele antes com Deus e consigo mesmo. Então, se Deus se reconciliou comigo unilateralmente, se Ele me amou quando eu não o amava, se Cristo Jesus deu a sua vida por nós, sendo nós pecadores, uma decisão unilateral, arbitrária do amor de Deus em favor de todos os homens, como é que daí para frente eu terei o despudor de achar que eu só validarei essa reconciliação com Deus se o meu nome for tirado do Serasa? Eu tirarei o meu nome do Serasa com toda alegria e prazer. Pagarei a qualquer ser humano a quem eu deva dinheiro, tanto quanto eu tenho a possibilidade de ter dinheiro para pagar. Porque, do contrário, o máximo que eu posso fazer é dizer: me perdoe. Eu te pedi dinheiro emprestado e não te paguei. Me perdoe. Eu devia algo a você e não tive como reaver isso a você. Me perdoe se você puder me perdoar. Assim que eu possa, eu pagarei. É assumir a consciência da responsabilidade sem cinismo e com toda a verdade diante dos homens, do que se pode e do que não se pode. Mas isso não tem que condicionar nada na minha relação com Deus. Você está confundindo as bolas, meu mano, com Deus. A nossa relação é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de boas obras nem de quitações do Serasa, para que ninguém se glorie. Isso no que tange a Deus. No que tange ao próximo, se eu tiver, eu restituirei até 4 vezes mais, se Deus puser isso no meu coração, como botou no coração de Zaqueu. Agora, se eu não tiver, eu apenas me aproximo daquele a quem eu devo e diga: meu irmão, me perdoe. E diante de Deus é bastante. E será bastante se você não tiver como restituir. No dia que você o tenha, restitua-o nas materialidades convenientes e proporcionais. O resto, meu querido, é uma religião moral de Receita Federal, de Serasa, de um primitivismo espiritual que não compreendeu, não discerniu a graça de Deus, porque a graça de Deus não cria cínicos por sermos perdoados, salvos, incluídos no amor de Deus de graça. Cria gente grata, que por saber disso, se tiver, constrói todas as pontes, assume todas as responsabilidades com o próximo. Mas se não tiver, não fica andando paranoico, tangido pelo terror diabólico dessas religiões morais, financeiras e autojustificativas pelas vias mais banais. Não é assim. É como eu lhe falei.